Bom, nosso grupo é formado por eu, Jonathan Gabriel, Letícia Manuela e Natália Lopes. Recapitulando, nosso projeto é sobre clínica veterinária, patas e focinhos, que seriam um pet shop para animais. Sobre o que é o nosso projeto. A clínica veterinária Patas e Focinhos, uma empresa dedicada a desenvolver soluções tecnológicas para o setor de saúde animal. Seu objetivo é criar um sistema de gerenciamento para clínicas veterinárias que ofereça um canal acessível, transparente e eficiente, tanto para os donos de animais quanto para os profissionais veterinários. Este projeto tem como passo a modelagem da camada de armazenamento de dados do sistema, com a finalidade de organizar e centralizar as informações de uma segurança e eficaz. Bom, aqui temos o modelo de entidade de relacionamento, como podemos ver abaixo. Modelo lógico. Modelo lógico apresenta transformações de entidades e relacionamentos em tabelas para organizar todos os dados de forma eficiente e enviar redundâncias. As principais análises e decisões incluem atributos multivalorados, especializações, autorrelacionamento, tabelas de relacionamentos principais. Como podemos ver, está aí abaixo o modelo lógico. Dicionário de dados. Os dicionários de dados de um banco de dados são repositórios nos quais são armazenadas informações detalhadas sobre a estrutura e os elementos do banco. Eles atuam como uma espécie de catálogo ou manual que descreve os objetos do banco de dados, tornando sua manutenção e consulta mais fácil. Aí abaixo podemos ver um exemplo de dicionário de dados. Vamos relembrar um pouco das restrições do nosso banco de dados. Mas primeiro, o que seriam restrições? Restrições são regras definidas na tabela de um banco de dados que visam garantir a integridade, a consistência e a validade dos dados armazenados. E elas são utilizadas para impedir que sejam realizadas inserções, atualizações ou exclusões de informações que possam comprometer a qualidade e a lógica do banco. Como vocês podem ver, como exemplo de restrições do nosso banco de dados, a gente tem aí o modelo coluna, o tipo coluna, tipo, nome e expressão. Por exemplo, em coluna a gente tem o ID veterinário, ele é do tipo int, nome, chave primária, e a expressão é essa aí que vocês estão vendo, primário key e identidade. Nós também vamos falar agora um pouco sobre o modelo físico. E o modelo físico, como vocês sabem, de um banco de dados, é a representação detalhada de como os dados serão armazenados e gerenciados no sistema de gerenciamento, ou seja, aquele chamado SGBD. E ele é uma etapa final do processo de design do banco de dados. E meio que ele vai traduzir, entre aspas, o modelo lógico para uma implementação real em um ambiente específico. Como vocês estão vendo nessa criação, a gente tem aí o código da criação de um modelo físico no banco de dados. Então, a gente tem a criação do nosso banco de dados. A gente tem o Create Database, clínica veterinária, e a gente tem os caracteres do nosso banco, que é esse que está entre parênteses, como vocês podem ver. Entre os caracteres a gente tem um nome, como vocês podem ver. A gente tem esse fila name, que é meio que o caminho para a gente poder conseguir chegar naquele banco de dados. O tamanho dele, o tamanho máximo. E nós também temos como exemplo de modelo físico a inserção. Aí, nós trouxemos como exemplo a inserção de dados na tabela paciente. Então, a gente tem o insertito paciente, e daí a gente tem os caracteres nome, espécie, raça, idade, sexo, peso, data de nascimento e de cadastro, e os valores. Por exemplo, o nome vai corresponder a Rex, espécie, cachorro, raça, labrador, e assim sucessivamente. Como a gente também tem outra inserção, como vocês podem ver abaixo, na mesma tabela paciente, só que agora de outro animalzinho. E para finalizar essa geral, nosso modelo físico, a gente tem a parte das consultas. A gente trouxe como exemplo uma consulta simples envolvendo apenas uma única tabela. Então, o objetivo dessa consulta é consultar todos os pacientes registrados na clínica. Então, a gente tem um códigozinho, que é select ID paciente, e daí a gente vai ter os caracteres nome, espécie, raça, idade, sexo e peso, e a gente vai from clientes, vai selecionar, clientes não, pacientes, desculpa, vai selecionar.
Ou seja, essa consulta ela vai retornar todas as informações básicas dos pacientes cadastrados na tabela paciente. Ou seja, na última tabela que eu mostrei para vocês, que tinha Rex, que era cachorro, era labrador, ele tinha 5 anos, vai retornar esses valores que a gente adicionou. Agora nós iremos entrar na parte da atualização de nosso projeto de banco de dados, ou seja, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente adicionou nessa parte final do projeto. A gente tem 3 tópicos, os chamados stories procedores, os trays e os usuários. Mas o que seriam esses stories procedores? Bem, é basicamente um programa que armazena em um banco de dados. Armazena como um banco de dados, né? E permite que você manipule dados diretamente do seu banco, sem a intromissão de um usuário e sem consumir o tráfego final do servidor. Diferentemente de provas de programação que você desenvolve sobre uma máquina cliente, seus procedimentos eles vão ser executados no Interbase Server, que é basicamente um servidor de banco de dados que realiza 100% do server. E com essa conceitualização e com as demandas que a gente já sabe da nossa clínica veterinária, a gente agora vai falar um pouco para vocês algum desses stories procedores que a gente colocou. Bom, aqui a gente tem o procedure, que é, como eu disse, né, ele é um programa de armazenamento. E aqui a gente vai ter o procedimento do agendamento da consulta, onde a gente vai armazenar os dados da consulta. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre trigger e como ele vai se aplicar no nosso projeto. Bom, o trigger ele é parecido com o Historic Procedure, que a gente falou antes, mas a diferença dele é que ele é invocado por conta de alguma coisa específica. Tipo, quando acontecer uma coisa X, ele vai travar automaticamente. Então, assim, um exemplo que a gente pode dizer são tabelas de linhas, porque a gente vai poder definir um trigger que pode ser ativado depois de uma linha que fosse alterada na tabela. Então, enfim, né? Agora eu vou falar um pouco desse que vai ter um trigger de validação da data da consulta. Ou seja, se a data for possível de ter consulta naquela data, beleza. Agora, se não, ele vai travar. Como a gente pode ver aqui, ó. E se consulta data menor que agendamento data, raise erro, data da consulta não pode ser anterior à data do agendamento. Então, assim, né? Agora, falando dos usuários, a gente pode dizer que os usuários, para cada sistema, a gente tem que criar usuários específicos para eles, entende? Para que eles possam ir com permissões específicas, para que eles possam editar, fazer alterações, enfim, de acordo com as suas funcionalidades. Para o exemplo aqui do nosso projeto, a gente trouxe não como criar, né, mas a criação de um usuário, nesse caso, o veterinário. E aí a gente vai ter as permissões específicas que ele vai ter, as atualizações, enfim. Para finalizar, após tudo que foi dito até agora, a gente vai falar um pouco de alguns cenários de uso. Bom, a gente pode perceber que depois de acessar o sistema, com o seu próprio login, com as suas próprias informações, o veterinário ele vai usar do registro do procedimento, né, do procedure, registrar consulta, para registrar o resultado de um atendimento, informando todos os detalhes, né, de tratamento, de consulta, de diagnóstico, garantindo que os dados eles estejam sincronizados, não só com o paciente, mas também com o agendamento, o atendimento, tudo. Já outro ponto, né, a gente pode falar da recepcionista, que quando ela usa, por ela ser um usuário, né, quando ela usa
um perfil com permissões específicas, ela vai chamar a procedure agendar consulta, que vai inserir um novo agendamento e o sistema vai verificar se o horário é possível ou não para esse agendamento, né? Tornando as coisas, otimizando melhor as coisas, né? E por fim, a gente pode ver que o administrador da clínica ele vai usar do procedure obter histórico do paciente para gerar relatórios e analisar o histórico de consultas de um paciente, permitindo um acompanhamento detalhado dos tratamentos e auxiliando na tomada de decisões clínicas. Ou seja, o paciente ele vai ter um histórico, ele vai ter com as informações, né, do banco de dados e caso ele retorne, ele já vai ter como eu disse, né, um histórico que vai auxiliar na próxima consulta, enfim. E, bom, é isso. Eu espero que tenha dado para entender. E obrigada.